Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosana e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre lei de Hess. A lei de Hess ela pode ser enunciada da seguinte forma: a variação de entalpia envolvida numa reação química sob determinadas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes e da entalpia final dos produtos, seja a reação executada em uma única etapa ou em várias etapas sucessivas. O valor de ΔH de um processo será a soma algébrica dos valores de ΔH das etapas. Então a gente tem que o ΔH da reação final vai ser igual ao ΔH da primeira reação, mais o ΔH da segunda reação, e se a gente tivesse uma terceira reação, somaria também, e se nós tivéssemos uma quarta reação, somaríamos também. A lei de Hess é útil para determinar indiretamente o calor de reação. Esse calor, claro, ele teria que ser impossível de ser medido experimentalmente. Então, para aplicar a lei de Hess, nós podemos trabalhar as equações termoquímicas como se fossem equações matemáticas. As equações termoquímicas, então, elas podem ser somadas, elas vão ser somadas no caso. Cada uma delas pode ser multiplicada por um valor, ou dividida, né, por um outro valor. E além disso, cada equação ela pode ser invertida, ok? Bom, eu quero chamar a atenção. Ao multiplicar ou dividir os coeficientes estequiométricos de uma reação termoquímica por um número qualquer, deve-se multiplicar ou dividir o valor de ΔH dessa reação pelo mesmo número. E, ao inverter uma reação termoquímica, deve-se inverter o sinal de ΔH dessa reação, ou seja, uma reação que era endotérmica passa a ser exotérmica, e uma reação que era exotérmica passa a ser endotérmica, ok? Vamos então ao exemplo 1. Durante a produção industrial do ácido sulfúrico, são necessárias as seguintes etapas intermediárias: combustão do enxofre e oxidação do dióxido de enxofre. E aí ele deu duas equações aí. Todas as duas equações são equações exotérmicas, né? O ΔH é negativo. Determine a entalpia da reação abaixo. Bom, olhando para a reação aqui, a gente precisa de 2 mols de SO3 do lado dos produtos. Só tem SO3 nessa primeira e tem 2 mols e ela está do lado dos produtos. Então, quando a gente começar a resolver, a gente vai só reescrever a equação, certo? Não vai fazer nada, não vai precisar multiplicar, não vai precisar dividir, não vai precisar inverter, tá? Olhando então agora para o SO2, como a gente precisa de 2 mols, né? E precisa que o SO2 esteja nos reagentes, do lado dos reagentes. E aqui a gente tem o SO2 do lado dos produtos e 1 mol apenas. Então, para essa segunda equação, nós vamos inverter e multiplicar por 2. E o que a gente faz então com o sinal aqui do ΔH? A gente inverte, o que era negativo passa a ser positivo, e a gente multiplica este valor aqui, ó, do ΔH por 2, certo? Bom, agora a gente vai somar essas equações. E quando a gente tem, como a gente tem 2S aqui desse lado e 2S aqui desse de cá, então a gente vai cortar esses valores, ou melhor, cortar essas substâncias, né? Por quê? Uma está do lado dos produtos, a outra está do lado dos reagentes. Se elas estivessem no mesmo lado, nós deveríamos somar essas duas substâncias, tá? E aí quando eu falo somar, eu estou falando dos coeficientes estequiométricos, ok? Agora o O2. O O2 tem 3 mols do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos. Então o 2 do lado dos produtos ele não vai existir mais, né? E o 3 a gente vai ter apenas 1, né? Porque a gente diminuiu 3 menos 2, então sobrou apenas 1 mol ali de O2 do lado dos reagentes. E não tem como a gente cortar as demais substâncias, então a equação final vai ser 2SO2 mais O2, produzindo 2SO3. Chegamos então à equação que o exercício quer que calcule a entalpia.
Então, neste caso, como a gente aplicou a lei de Hess, vai ser ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2, colocando aí, substituindo os valores, depois fazendo a continha. Menos, né, o ΔH dessa reação vai ser menos 197,78 kJ. E é uma reação exotérmica, ok? Exemplo 2. As transformações representadas a seguir referem-se à formação da água. Considere a massa molar da água igual a 18 gramas por mol. E aí, mais uma vez, nós temos duas equações. As duas equações são exotérmicas. E ele quer que calcule o calor necessário para vaporizar 180 gramas de água. Vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Então, como a gente está vendo a água líquida ali do lado dos produtos, nós devemos passar essa água para o lado dos reagentes. Então, na hora que a gente for resolver, a gente inverte a equação. Se a gente inverte a equação, a gente também tem que inverter o sinal do ΔH. Antes a reação era exotérmica, ela agora passou a ser endotérmica. Bom, e na segunda equação, a gente quer a água gasosa do lado dos produtos, então é só repetir, mantendo essa equação, tá? Vamos somar essas duas equações, e aí, como eu tenho 1 mol de H2 do lado dos reagentes e 1 mol de H2 do lado dos produtos, a gente vai cortar esses, porque 1 menos 1, a gente, né, vai encontrar, não vai ter essa substância na equação final. A mesma coisa acontece para o O2. E aí a equação final vai ser exatamente a água líquida passando para a água gasosa. O ΔH vai ser o somatório dos ΔH1 mais o ΔH2. Substituindo os valores, nós vamos ter que essa reação, o ΔH dessa reação vale 44 kJ. Neste caso, ela é uma equação endotérmica. Só que ele não quer que você calcule por mol, ele quer 180 gramas de água. Então, 18 gramas, ele deu a massa molar, né? 18 gramas está para 1 mol, né? Que vai estar para 44 kJ, ok? 180 gramas vai absorver quanto de energia, né? De calor. Então, o calor necessário para vaporizar 180 gramas de água é igual a 440 kJ, certo? Bom, terminados os exemplos, nós vamos então pegar a lista de exercícios que está lá no AVA, na parte de termoquímica, e vamos começar a resolver os exercícios sobre lei de Hess nessa aula. Como a gente não vai conseguir terminar de resolver os exercícios nesta aula, a próxima aula a gente vai finalizar a resolução desses exercícios, somente a partir da lei de Hess, né? Então, a partir do exercício 11. Então, exercício 11. Use as equações químicas abaixo para determinar a entalpia da reação. E aí tem a equação, né, que a gente quer calcular, que ele quer que calcule a entalpia, e tem as etapas, né? Então, mais uma vez, as três equações são equações exotérmicas. E aí a gente vai começar a resolver, né? Qual é a primeira equação que a gente vai pegar? A gente vai ter que inverter. Por quê? Porque o CH3COOH, que é o ácido acético, ele está do lado dos produtos. E na etapa, ele está ali do lado dos reagentes. A gente precisa, então, inverter essa equação, certo? Se eu inverter a equação, tudo que está do lado dos produtos passa a ser reagente, tudo que está do lado dos reagentes passa a ser produto. E o ΔH, que antes era negativo, agora é positivo. Para a segunda equação, a gente quer, olhando a equação primeira lá, a gente precisa de 2 mols de grafite. E na equação que tem grafite vai ser a equação do meio, e ali só tem 1 mol de grafite. Então, a gente precisa multiplicar essa equação por 2. Não precisa inverter, porque o grafite está do lado dos reagentes, que é o lado que a gente quer que ele fique mesmo.
E neste caso, então, a gente não pode só multiplicar o carbono grafite, a gente tem que multiplicar toda a equação, inclusive o ΔH. E neste caso, né, multiplicando, a gente tem um valor de menos 1.329,8 kJ. E a última equação. Na equação de cima, que ele quer que calcule o ΔH, nós vamos encontrar o 2H2 do lado dos reagentes. E só tem H2 na última equação. Então, tá do lado dos reagentes? Tá. Tá com a quantidade em mols que a gente precisa, né? O coeficiente é o mesmo? É. Então, a gente só vai reescrever essa equação, mantendo o ΔH. Somando as três equações, a gente vai chegar até a equação que a gente quer, que calcule o ΔH. E nesse caso, nós vamos somar ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, porque a gente aplicou a lei de Hess. Substituindo os valores, nós vamos encontrar que o ΔH dessa reação vale menos 825,1 kJ, uma reação exotérmica. Exercício 12. Use as equações termoquímicas abaixo para determinar a entalpia da equação. E aí, mais uma vez, ele dá a equação e a gente vai calcular a entalpia a partir das três equações ali que ele nos forneceu. A primeira equação nós vamos inverter. Então, a gente também vai inverter o sinal do ΔH. Se era lá positivo, ela agora vai ficar negativo. A segunda equação, a gente vai inverter também e ainda vai multiplicar por 2. Por quê? Porque o H2 gasoso, ele está do lado dos reagentes e aqui ele está do lado dos produtos. Então a gente precisa inverter. E aqui ele tem 1 mol e aqui ele tem meio mol e por isso a gente precisa multiplicar. Então a gente inverte e multiplica por 2. Ao multiplicar por 2 meio vai dar 1, né? O Cl também vai ser 1, o coeficiente estequiométrico, e o do HCl 2. Como o HCl foi produzido e a gente não quer que ele apareça na equação final, ou seja, ele não está presente na equação que a gente quer, né, no final, né, então a gente precisa consumir esse HCl. E aí por isso que a gente vai manter a terceira equação e reescrever do jeito que ela está. Somando agora então as três equações, nós vamos verificar aqui 1 mol de Cl2, a gente vai cortar com 1 mol aqui de Cl2, né? 2 mols de HCl com 2 mols de HCl, então cada uma está de um lado, né, da equação, uma está do lado dos produtos e a outra está do lado dos reagentes, uma foi produzida, a outra está sendo consumida. E nós vamos somar o O2, tá do mesmo lado, ó. A gente vai somar aqui, ó, 1 de O2 mais meio de O2, já que eles estão do mesmo lado. E 1 mais meio vai ser igual a 3 meios, certo? Então, 3 meios, que é exatamente o coeficiente estequiométrico aqui que a gente tem. Tá faltando a gente só somar. Então, somando aqui, nós vamos encontrar, né, os 3 mols de O2, os 2 mols de água, porque está do mesmo lado, estão do lado dos produtos, né? E aí o ΔH vai ser o ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. Substituindo os valores, nós vamos encontrar o ΔH dessa reação e ele vale menos 322 kJ. A reação, portanto, ela é exotérmica. Exercício 13. São dadas as seguintes variações de entalpia de combustão. Então, nós temos três equações aí de combustão. Se é equação de combustão, elas devem ser exotérmicas. Considerando a formação do metano, segundo a equação, calcule a variação de entalpia. Então, nós vamos olhar então para essa equação. O carbono sólido está do lado dos reagentes, 1 mol. Ele aparece na primeira equação
1 mol também, e do lado dos reagentes. Então não vou fazer nada com essa primeira equação. Na segunda equação, eu tenho H2, né? E olhando para a equação que eu quero calcular a variação de entalpia, eu tenho 2 mols de H2 do lado dos reagentes. E o H2 realmente na segunda equação aparece do lado dos reagentes, mas 1 mol só. O que é que eu devo fazer com essa equação? Multiplicar por 2. O que é que eu faço com ΔH? Multiplico por 2. E o CH4, na equação que ele quer que calcule a variação de entalpia, aparece do lado dos produtos, 1 mol apenas. Ele tem 1 mol do CH4 na terceira equação, apenas, só que ele está do lado dos reagentes. O que é que a gente precisa fazer com essa equação? Inverter. O que é que vai acontecer com o sinal do ΔH? Inverte também. Então vamos ver aí como vão ficar as equações que nós vamos trabalhar. A primeira mantém, a segunda a gente multiplica por 2 e a terceira a gente inverte. E agora a gente soma. Bom, somando, a gente precisa eliminar as substâncias, né, os compostos que não aparecem aqui nessa equação. Então, por exemplo, CO2. 1 mol de CO2 do lado dos reagentes, 1 mol de CO2 do lado dos produtos. Neste caso, a gente pode, né, cortar. E porque também eles estão no mesmo estado físico, certo? A água, 2 mols de um lado, ou seja, do lado dos produtos, com 2 mols do lado dos reagentes, também a gente vai cortar. E ele também, observem que eles também estão no mesmo estado físico. Se aqui tivesse água gasosa, eu não poderia cortar com água líquida, ok? E sobrou agora o O2. O O2 eu tenho 2 mols aqui do lado dos produtos, e eu tenho 1 mol aqui nessa primeira equação, do lado dos reagentes, e 1 mol aqui nessa segunda equação também do lado dos reagentes. Como eles estão do mesmo lado, a gente soma 1 aqui, ó, com 1 daqui, 2. Então a gente pode cortar esse daqui com esse daqui, certo? Sobraram apenas as substâncias da equação que a gente quer. E do lado, né, que a gente quer que cada uma das substâncias esteja. Então a gente agora vai somar os ΔH de cada uma das equações. Substituindo os valores, nós vamos ter que essa equação libera 18 quilocalorias, ok? Então o ΔH dessa equação vale menos 18 quilocalorias, ou seja, a equação ela é exotérmica. Bom, como o nosso tempo está acabando, eu vou vamos resolver o exercício 14 e os demais exercícios nós vamos resolver na próxima aula, ok? Use as equações químicas abaixo para calcular a entalpia da reação. E aí nós temos o CO2, né, produzindo carbono grafite e O2 gasoso, certo? Bom, vamos resolver então. Na primeira equação, eu quero o CO2 do lado dos reagentes, certo? Então eu vou inverter essa equação. Como na primeira equação nós temos 2 mols aqui, ó, de CO2 e ele só precisa de 1, então a gente vai dividir toda a equação por 2. Então, se eu divido a equação por 2, eu divido aqui por 2. Como eu inverti a equação, eu também vou inverter o sinal aqui, certo? A segunda equação, a gente vai inverter e dividir por 2. A mesma coisa que a gente fez com a primeira, né? Por quê? Que a gente quer eliminar a água, né? Nessa daqui, ó, a gente quer eliminar essa água aqui com essa água aqui. Então, porque a gente não quer água lá na equação final, né? Então, a gente inverte o sinal e divide por 2. E na última equação, a gente precisa eliminar essa substância aqui, ó, que é o CH3COOH, que é o ácido acético, e ela tem meio mol. Então, a gente precisa dividir a equação, a terceira equação, por 2, certo? Então, somando essas 3 equações, nós vamos pegar aqui, ó,
eliminar, né, as substâncias que nós não queremos, né? Então, meio mol de CH3COOH líquido do lado dos reagentes, do lado dos produtos, eu vou cortar aqui, ó, com essa mesma substância, mesma quantidade e no mesmo estado físico. 1 mol de água do lado dos reagentes e 1 mol de água do lado dos produtos, ó, vamos cortar aqui também. 1 mol de H2 do lado dos reagentes e 1 mol de H2 do lado dos produtos, ó, nós vamos cortar também. O2, a gente quer eliminar tudo? Não, a gente quer 1 mol de O2 gasoso do lado dos produtos. Eu já tenho 1 mol de O2 gasoso aqui. Mas então eu posso ou somar e diminuir com o que está aqui, ou simplesmente pegar aqui o meio mol aqui com meio mol aqui. Eu vou continuar tendo 1 mol de O2 gasoso do lado dos produtos. Então, a única substância que sobrou do lado dos reagentes foi o CO2, e do lado dos produtos a gente tem o carbono grafite e o O2 na quantidade que a gente quer. O ΔH dessa reação a gente vai ter que é o ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3, né? E substituindo aí os valores, nós vamos ter então que o ΔH dessa reação vale mais 394 kJ. Essa reação é uma reação endotérmica. Bom, pessoal, então como o nosso tempo acabou, nós vamos continuar a resolver os exercícios do 15 ao 20 na próxima aula. Então, até lá!